Olá, amigos, amigas, internautas. Queremos começar a nossa live de hoje agradecendo a todos vocês. Lembram que nós atingimos a meta de 10 mil, agradecemos e depois redimensionamos para uma nova meta de 20 mil. Hoje já está em 17. E antes até do prazo que nós tínhamos estabelecido, que era maio. Então está muito legal, viu? A participação de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço em nome do Mídia Livre e quero também pedir para vocês se inscreverem no YouTube. O YouTube é muito legal. A gente vê tudo o que quer, a gente faz a escolha e a gente pode captar muitas coisas importantes. Então se inscreva aí, ajude a gente a atingir essas metas, são muito importantes. Agradecer a Casa Vermelha. Abraçar meu amigo Rafael Tomião, um militante histórico da academia, que escreve e que tem ajudado também aqui nesse processo, desse diálogo que nós estamos fazendo, nesse momento em que o Brasil vive um estado de exceção. Então, nosso abraço aqui ao Rafael. E hoje um dos temas, e o inicial nosso, é o tema da democracia. O que é democracia? Uma coisa que deveria ser domínio, inclusive no senso comum. Em minha opinião, e também de alguns pensadores importantes do mundo, é um bem comum. A democracia é o governo onde o povo tem sua participação concreta, real. Por que isso? O Aristóteles, que é um estudioso extraordinário, não há uma só universidade no mundo que não estude Aristóteles, Sócrates, Platão e outros pensadores da Idade Antiga. O Aristóteles chegou à conclusão de que democracia, aliás, de que nação é uma espécie de associação de pessoas. Por que isso? Porque no Estado, nação, todas as pessoas vivem num processo de interação. Todas as pessoas, na nossa concepção, elas são dignas de respeito, de direito, de consideração e são iguais em direitos e deveres. Portanto, não há um indivíduo de primeira categoria, um indivíduo de segunda categoria, um indivíduo melhor do que o outro. Em direito, as pessoas são iguais. Aristóteles e outros pensadores da Idade Antiga, eles começaram a estudar, refletindo muito severamente o papel daquelas sociedades. Uma sociedade que era absolutista. O que é isso? Uma sociedade absolutista. O rei era o senhor absoluto, ele tinha poder sobre a vida, sobre a morte e sobre todas as relações humanas existentes naquela época. Então ele era a primeira e a última palavra. Os demais teriam que obedecer. Em um Estado-nação, o povo não tinha papel ativo. O papel do povo era um papel passivo. O rei era o mandatário máximo e o filho dele, o primeiro, já era o escolhido ao nascer para herdar o trono. Depois o neto, depois o bisneto e assim por diante. A população não valia nada. E eles começam a discutir que isso estava errado. Isso era colocar as pessoas em segundo plano, uma espécie de lixo, onde a elite aqui define tudo e o lixo é descartado. É apenas utilizada para os benefícios pensados pela elite e para a elite. De modo que a democracia é um patamar, ou um passo à frente em que a população passa também a ter um papel ativo, um papel cidadão, um papel decisivo
uma construção do Estado-nação, no caso eu posso dizer a pátria. Então isso é alguns conceitos pontuais dessa questão da democracia que no Brasil está ameaçado, meu caro Rafael, e você então tem o papel de ir completando essas ideias para o nosso internauta, lembrando que se você compartilhar nos ajuda imensamente. É isso aí. Tudo bem, gente? Aqui o meu colega Antônio Biapino, que tem aqui feito as nossas lives toda semana. Eu sou Rafael Tomiama e tenho muita satisfação de estar aqui participando dos programas e quero contar com a participação de vocês também, né? É importante que a gente divulgue esse trabalho, né? Hoje eu estou assim meio com uma crise de alergia, mas a gente está aqui fazendo o programa, né? Sempre com esse desafio, e eu conto aí com a compreensão de vocês. Esses programas que a gente faz, eles são uma construção voluntária da militância, né? Um trabalho que é feito com muita dedicação aqui pela turma da Mídia Livre, que com muito esforço aí vem conseguindo montar os equipamentos, com apoio aqui da Casa Vermelha, né? Tem sido bacana aí o apoio do vereador Guilherme Sampaio aqui de Fortaleza, e a gente tem feito aí esse esforço. Por isso é muito importante que você assista aos programas e você também faça seus comentários, compartilhe, né? Leve essa mensagem adiante. Se você gostou do programa, você compartilha, você manda aí para o grupo da família, aquele grupo que é cheio de fake news, né, das notícias inventadas, né? Bota lá o vídeo do nosso programa para os coxinhos assistirem, vão fazer raiva. Os coxinhos que estão fazendo aqui o comentário aqui na nossa página, né, manda para eles de novo, para eles, né, quanto mais eles comentam, mais eles ajudam os algoritmos aí das páginas vistas e, portanto, acabam ajudando a divulgação do nosso trabalho, né? Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sobre isso que o nosso companheiro Biapino, que é uma pessoa histórica da construção política dos trabalhadores, forjado na luta do povo, né, como sindicalista, como liderança política, o que ele está falando é de um processo histórico que levou à construção da concepção moderna do que significa democracia, né? Em algum momento rompeu com a lógica absolutista, a lógica monárquica, né? A lógica feudal, né? E se construiu aí num novo patamar de sociabilidade civilizatória, né? Em que existe um princípio que é da universalidade, da igualdade dos direitos, né? Do equilíbrio, das oportunidades, né? Toda essa lógica de como se dá um processo democrático está muito além da formalidade da democracia, né? Ou seja, a questão meramente do voto, né? Que é um princípio importante, né? E que, de certa forma, a Constituição Federal Brasileira, depois da ditadura militar, que é a Constituição de 1988, ela consolidou importantes princípios dessas questões democráticas, até certo ponto, né? Lógico que ainda houve muita influência de um certo conservadorismo que não deixa de estar presente na sociedade. Mas, vamos dizer assim, ela traz elementos importantes e fundantes sobre os direitos de cada pessoa, os direitos do cidadão, cláusulas que são tidas como incontestáveis, inclusive do ponto de vista do direito internacional, né? Elas foram trazidas como pressupostos que garantiam as questões democráticas, né? Todo esse cabedal legal, jurídico, ele está hoje no Brasil, né, por uma construção que advém da classe dominante, especialmente com o golpe de 2016, essas questões são colocadas hoje em xeque, né? Existe hoje uma ofensiva do conservadorismo, do pensamento moralista, do pensamento da direita, contra esses valores fundamentais, esses princípios que são da própria lógica democrática, né? Então, quer dizer, quando você tem ataques, perseguições como são feitas com Lula, até o próprio processo legal a que ele está submetido, todas as prerrogativas elas são suplantadas, né, por agentes públicos do aparato estatal, especialmente do judiciário,
que manipulam a lei de acordo com seus interesses políticos, né? Manipulam as sentenças judiciais para condenação do Lula, né? Quando você tem perseguições contra lideranças populares que sofrem ataques, que sofrem tentativas de desmoralização, e até, como ocorreu no caso da vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle, né, que foi executada, né, num crime provavelmente relacionado com as atividades políticas que ela desenvolvia. Mas não só a Marielle, existem outras centenas de militantes e lideranças políticas de movimentos sociais organizados que estão hoje sob ameaça, né, quando não sendo aí sofrendo também represálias e até assassinatos políticos, né, como está acontecendo no nosso país. Então tudo isso nos leva a crer que a democracia no Brasil, ela está, embora exista uma disfarçatez, existe uma capa, né, de normalidade democrática, na verdade ela está sob um ataque muito forte das forças que estão agindo assim não gratuitamente, estão agindo assim porque têm interesses econômicos, né, que foram atingidos durante o período em que os governos do PT estiveram à frente do governo federal, né, mas também conquistando outros espaços da institucionalidade, mas também porque tem interesses em ganhos financeiros cada vez mais, ampliar essa possibilidade desses ganhos, né? Então, na verdade, o que a gente observa é que toda essa discussão sobre a questão da democracia no Brasil hoje, a burguesia está jogando alto e está arriscando acabar com o sentido fundamental da democracia no país em função dos seus interesses de classe, seus interesses de ampliar seus lucros, de ampliar a exploração sobre os trabalhadores, né, e, de certa forma, garantir a sua manutenção enquanto a classe dominante, ou seja, a classe que domina as demais, né? Então, eu acho que esse é um pouco o sentido da reflexão que a gente vai fazer, né? As medidas que estão sendo adotadas pelo governo golpista, aos interesses, né, claramente os interesses da grande burguesia financeira nacional subordinada aos interesses do capital financeiro internacional. Muito bem, eu acho que o Brasil, sendo um país como é grande e rico e que tem 500 anos de história, seria papel da academia e seria também papel do movimento sindical, da imprensa, se a imprensa brasileira valesse alguma coisa, discutir o papel e a importância da democracia para uma nação. Porque esse tema não é discutido, a imprensa às vezes contribui de forma significativa para defenestrar essa ideia de democracia, porque não é bom não para a classe dominante. Para a classe dominante, o bom mesmo é que as pessoas compreendam muito pouco, que as pessoas não conheçam nem os seus próprios direitos para ela poder dominar. Por isso que não deram educação ao povo brasileiro ao longo de muito tempo. Porque um besta é muito fácil, Rafael, de ser dominado. Agora, uma pessoa que tem um pouco de conhecimento, já fica mais difícil, é preciso o dominador ir muito melhor preparado, conversar com a pessoa que tem um pouco de conhecimento, do que com a pessoa que não tem conhecimento nenhum. Hoje, por exemplo, se fala muito nessa questão da privatização dos recursos naturais do Brasil. Isso é bom ou é ruim para a nação? Me parece que boa parte das pessoas acha que privatizar é muito bom. Agora, baseado em quê? Em que estudo, em que pesquisa, em que estatística? Qual é a base dessa discussão? Você hoje dispõe da Petrobras, por exemplo, que é uma empresa nacional, ela é brasileira. Toda riqueza natural que está enterrada ou no mar ou no solo, que é o petróleo, é desse país aqui, do Brasil.
essa riqueza sendo explorada, ela vai servir, né, para pesquisa da própria empresa, para captar recursos, mas também para inúmeros processos sociais, como a questão do esporte para crianças, de vários esportes para crianças, saúde, educação. Boa parte do lucro da Petrobras fica no Brasil para subsidiar muitos projetos sociais e também políticas públicas importantes, como investimento, como saúde, como educação. Se essa empresa deixar de ser brasileira, tá aqui, ela era brasileira, agora ela foi vendida para uma empresa muito rica, do Canadá, do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Pronto, a partir desse momento, tudo que for produzido vai para o dono particular da empresa, para o dono privado da empresa. Então, com isso você perde cidadania, você perde direito e a democracia fica menor. Entenda isso. Agora, por que uma parte da sociedade brasileira quer privatizar, por exemplo, as riquezas nacionais? Porque essa parte é a elite. É aquela parte da sociedade que domina os demais. E se ela puder vender essa empresa para um grupo de parceiros, inclusive esses brasileiros que ajudaram a vender, que também tem empresa, compram parte dessas ações. Para ele, o benefício é para ele, é para esse indivíduo e para esse grupo de indivíduos. E você aí, ó, que pode compartilhar, se você acreditou nisso que eu estou aqui, mas juntamente com o Rafael, a dizer, você está ajudando a mostrar uma verdade. Então a democracia isso é o espaço de você estudar, compreender, dizer, raciocinar e refletir, ao contrário da ditadura. Isso é verdade, Beatriz. Na verdade, o que a gente pode observar é que a classe dominante, ou seja, a classe proprietária, né, a que é dona das empresas, enfim, que se apropria das riquezas que são produzidas pela classe trabalhadora como um todo, né, essa classe dominante ela não tem compromisso com a democracia. Na verdade, ela não tem compromisso, inclusive, com a questão da igualdade, com a questão do equilíbrio social, do desenvolvimento nacional, ela não tem compromisso com nada disso. Ela só tem interesse nos próprios lucros. Aliás, na verdade, sem a democracia, sem os direitos trabalhistas, para ela é muito melhor. Por isso que ela faz toda uma pregação, né, contra as medidas que existem de proteção dos trabalhadores, né, porque ela está interessada nesses lucros que são o resultado da exploração que se tem sobre a classe trabalhadora. E se há uma exploração sobre cada trabalhador. É isso que permite que os patrões troquem de carro todo ano, viajem todo ano para fora do país, que façam tenham todas as suas necessidades atendidas, enquanto que o trabalhador tem que andar de ônibus, mora numa situação precária, né, tem que às vezes viajar na favela, né? Às vezes viaja por dia 2 horas ou 3 horas para chegar no trabalho e outras 2, 3 horas para voltar, né? E nada disso, essas condições, elas são dadas pelo pagamento de salários aumentados, né? Então veja, a burguesia ela não tem nenhuma preocupação quanto a isso. Quando o governo dos trabalhadores chega, né, ao governo federal, com a eleição de Lula, você pela primeira vez, né, e a burguesia, o empresariado apostava que o governo não ia dar certo, né? Os empresários diziam que iam sair do país, né? Mas ao contrário de tudo que eles imaginaram, né, foi um momento em que houve um grande desenvolvimento econômico do país, houve um crescimento da economia, houve uma série com todas as suas limitações, né, que os governos petistas tiveram. Nós temos que compreender que em 500 anos de história, pela primeira vez, você teve uma perspectiva, né, pelo menos equilibrada, eu diria até no sentido social-democrata, né, da preservação de alguns
vetores de desenvolvimento que permitiram que a classe trabalhadora pela primeira vez ampliasse o seu potencial de consumo, a sua capacidade de fazer uma viagem, enfim, de poder almejar alguma perspectiva de desenvolvimento, né, que não fosse um massacre produzido pela burguesia, né, pelos governos tucanos, por exemplo, o PSDB e seus aliados ao longo da história do país. Então, o que acontece é que o PT acaba sendo uma grande referência para a classe trabalhadora. Hoje, recentemente, saiu aqui uma pesquisa de opinião, né, que mostra que o PT tem uma grande aceitação, como nenhum outro partido tem, né, alguma coisa que chega ao patamar de 20%, né, de identidade da opinião pública, né, enquanto que outros partidos como o PMDB e o PSDB, né, patinam ali em torno de 5%, 6%. Né, e essa grande referência tem a ver com essa compreensão de um partido que tem um sentido mais ideológico, que tem minimamente um programa que aponta perspectivas de equilíbrio, de desenvolvimento social, né? Coisa que a direita não pode admitir, né? E é por isso que o governo Temer ele é tão execrado. O Temer disse que era fácil criticar o governo. Realmente é fácil, né? Você tem que concordar com ele. É fácil porque o governo que faz um programa antipovo, né? Um governo detestado pelo povo porque suas medidas são todas contra o povo, né? Não teria como ser de outra forma. E a burguesia não tem com esse programa como vencer eleições. Esse é o problema, né? Esse é o problema real que elas estão enfrentando. Quer dizer, que Lula, mesmo na condição de prisão, né, que se encontrava, você tem aí um fenômeno político, né, que é a sua performance do ponto de vista do que é o prognóstico eleitoral, né? A burguesia achava que encarcerando o Lula ia conseguir desmoralizá-lo, né, ia conseguir fazer com que a referência do povo se perdesse, né? Mas na verdade não é nada disso. O tiro saiu pela culatra porque cada vez mais surgem as evidências de que o processo foi manipulado, né? De que não existem as reformas que foram alegadas no tal apartamento que supostamente pertence a Lula, né? E também não há vínculo entre o que seria esse apartamento dado e algum esquema de corrupção, claro, né? Que seria um tipo de ganho absolutamente irrelevante do ponto de vista do que foi, né, o que teria sido aí os desvios que aconteceram dentro da Petrobras. Então, considerando tudo isso, nós temos que, o que nos leva a crer, na verdade, é que esse é o desespero que hoje a burguesia coloca e que inclusive lança um conjunto de factóides, né? Factóide de que o Lula, né, poderia desistir de ser candidato para se beneficiar, né, no processo jurídico, né? Então, quer dizer, isso tudo os sinais de desespero que a burguesia está enviando, né? Na sua dificuldade, na verdade, de apresentar uma alternativa política consistente, né? Isso tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Cara Rafael, eu queria agora conjugar 2 pontos, que é a eleição e também a ideia da possibilidade do PT raciocinar uma outra proporção eleitoral, não sendo a candidatura do Lula. Mas, caro internauta, eu quero lembrar de novo a força de você e do povo, o compartilhamento, o comentário e também a curtida. Essa palavra é tão curtinha, eu esqueço ela toda vez. Curtir. Eu não posso esquecer essa palavra, porque são 3 elementos que se usa muito no Facebook: comentar, compartilhar e curtir. Obrigado por vocês nos ajudarem nesse aspecto. Estamos agora fazendo essa live, que são sempre muito prestativos conosco. A eleição é uma forma de escolher o nosso representante por este modelo de democracia representativa. Ou seja, eu como cidadão de um Estado, de uma nação, eu adquiri
depois que se aboliu o Estado absoluto em que o rei era tudo e o resto não era nada. Então, como cidadão, eu tenho o direito de escolher o meu representante, em todos os níveis, deputado estadual, federal, presidente, governador, prefeito, vereador. E ele me representa, ou seja, representa os meus anseios. O que a população quer? Segurança, saúde, educação, melhoria nas condições de vida e de trabalho. Nunca será possível se atender plenamente os múltiplos interesses de uma nação. Mas, se tiver dedicação e se cuidar com todo o respeito que se possa ter a um processo democrático, pode-se dar avanços extraordinários. O Lula e a Dilma e o PT é uma prova disso. Por quê, meu caro Rafael? Eu entendo que o povo, apesar da grande cabala que a CIA fez, que a Rede Globo fez, que o Aécio Neves, aquele narcotraficante, fez contra o PT ainda assim está na preferência do povo brasileiro. Porque, do ponto de vista de avançar a democracia, os direitos sociais, né, que é exatamente o resultado da democracia, o PT foi muito importante. Quando o PT, por exemplo, olhou para as minorias, o índio, quem é o índio? É o nativo, é quem primeiro habitou essa terra. Então, ele tem pelo menos, ou no mínimo, o direito à terra, para viver lá como ele é acostumado a viver, plantar, caçar, etc. A mulher foi, ao longo do tempo, muito dominada pelo machismo. Então as mulheres passam a encontrar um espaço dentro do PT para fazer ecoar a sua voz na defesa dos seus direitos de igualdade, de justiça, de convivência harmoniosa e humana. Os pobres, os favelados, com o governo do PT, as pessoas que não tinham moradia, que não tinham uma casa, que viviam na favela, conseguiram. É claro que o Brasil é uma tragédia, milhões e milhões de irmãos nossos vivem nas favelas, nunca puderam comprar uma casa. Mas o PT fez um grande programa de moradia e também de educação, e também de saúde, que é a UPA, que é, por exemplo, o piso dos professores, que inclusive os professores de Fortaleza estão em greve, tentando discutir com esse prefeito, em minha opinião, é ordinário, porque abandonou a cidade, que não se preocupa com a educação. No ano passado, esse prefeito não deu 1 centavo de aumento ao servidor público, e esse ano 2%. E eu estou aqui do lado dos professores, eu não estou do lado desse sindicato, nunca ficarei do lado desse sindicato, porque esse sindicato me parece que trabalhou a serviço de alguém. Fez exatamente 8 greves do governo da prefeita Luiziane, no momento em que Luiziane do PT fez 1000 salas de aula, merenda escolar de primeira qualidade para atender o filho dos pobres. Se duvidam, pergunte, façam uma pesquisa. Plano de cargos e carreira, e todos os aumentos da Luiziane foram muito maiores do que a inflação. E ainda assim aconteceram 8 greves de 1 mês, prejudicando imensamente os filhos dos pobres, sem fazer essa análise. E no governo do Roberto Cláudio, que é um usurpador de direitos, nenhuma greve. Nenhuma greve. Então, toda a solidariedade, todo o respeito aos professores de Fortaleza. Vocês estão certos. Lutem. Agora, eu estou falando de vocês. Estou falando de vocês. Pronto. Quero, então, ver, meu caro Rafael, a sua opinião sobre a eleição, o processo da eleição, um cidadão, a cidadão favelado, que não tem uma casa para morar, o que apanha lixo no meio da rua, ter esse direito sagrado de escolher o seu representante, o valor que isso tem para uma nação. Isso realmente é muito importante. Acho que o Biapino coloca questões fundamentais aqui.
nessa nossa live, nós estamos exatamente tratando sobre o cenário político que está posto, né, aqui diante de nós. E é muito evidente que a questão da democracia, ela passa em si pelo direito do voto, né? É um dos elementos fundantes da democracia a ideia de que há um voto universal, que não há um voto que vale mais do que o outro, né? Que existe uma igualdade em relação a isso, né? E esse direito, inclusive, ele está sob ameaça, né? Não pode esquecer que há pouco tempo representações máximas das Forças Armadas se manifestaram intimidando o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, né, mas também ao conjunto da sociedade brasileira, com a possibilidade de um novo golpe militar em função da decisão favorável ou não ao Lula, né? Então, quer dizer, uma coisa completamente estapafúrdia. Mas além da questão do voto, eu acho que o Guiapino também coloca um outro elemento importante, quer dizer, a democracia ela não é só feita de institucionalidade, ela não é só feita de voto, né? A democracia ela implica a liberdade de expressão, o direito de greve, a luta do povo, dos trabalhadores, das pessoas comuns, das donas de casa, o direito de se manifestarem e de construírem seus direitos, defenderem seus direitos, conquistas, né? Cidadania, quer dizer, as condições de vida, avançar, né? Discussões no legislativo, pressão política, né? Tudo isso faz parte de um sentido democrático, né? Em um país democrático, esses elementos eles não podem deixar de ser colocados. Mas tudo isso tem que ter um fundamento na questão da consciência e da organização dos trabalhadores, né? Então as pessoas colocam, bom, de fato os governos do PT eles avançaram do ponto de vista de tornar a possibilidade de consumo, mas não é só consumo, né? Não é só isso que importa. O que importa é a condição das pessoas refletirem, pensarem, né? Avançarem do ponto de vista da consciência e da organização, ou seja, serem conscientes, mas atuarem de forma organizada, entidades, associações, sindicatos, né? As suas próprias organizações preservadas. As organizações sindicais elas estão sob ataque do Congresso Nacional, do governo golpista, né? Não só as entidades sindicais, mas os próprios movimentos estão sendo criminalizados. Você falou aí de ataque, eu vi um vídeo desse Bolsonaro, que, em minha opinião, é um grande imbecil. Como a natureza produz imbecis, monstros, verdadeiros monstros. E ele disse, o meu compromisso sagrado é com acabar os sindicatos, acabar essa desgraça. Pois bem. Mas essa fala, exatamente, essa fala corresponde a um interesse da classe dominante, né? Se ela puder quebrar qualquer condição de reação, né? De resistência, né? Que o povo trabalhador tem a partir das suas representações, mesmo que elas sejam limitadas, mesmo que a gente compreenda que, né, elas às vezes não avançam muito, às vezes são economicistas, corporativistas, né? Às vezes são acomodadas, burocratizadas, né? E até distorções como há, nós podemos, né, dizer que não há, mas o ideal da classe dominante é destruir completamente qualquer forma de organização do povo, seja ela boa ou má, construída pelos próprios trabalhadores, né? Então, essa é uma questão que não cabe, portanto, ao governo, cabe aos próprios trabalhadores e à sua organização de classe, que é o partido. Então, cabe ao PT fazer o processo de educação política e organização da classe trabalhadora, né? Esse é o papel histórico que o PT não pode renunciar, né? Porque aí quando você chega numa situação dessa, em que o enfrentamento político exige mais do que uma luta institucional, né? Exige a capacidade de pensar a construção da classe organizada, aí você tem limitações. Um partido que passou, né, os últimos 20 anos falando no republicanismo, né, na ação dentro da institucionalidade, né? Como é que você vai agora confrontar uma ordem capitalista que não é só o problema econômico, é o problema da opressão, né, do massacre que se promove contra a classe trabalhadora? Como é que você faz isso sem os elementos da desobediência civil, os elementos de pensar a classe enquanto organização, né, uma cultura de esquerda socialista? Quer dizer, isso é construído não espontaneamente, isso é construído intencionalmente a partir do interesse da própria classe,
né? E chegamos então finalmente à questão que você colocou inicialmente, que é quais são as alternativas políticas para a classe trabalhadora, né? Porque você vê que a fragmentação das forças de direita em torno de várias possibilidades de nomes que estão colocados, entre estes que você citou, o Bolsonaro, o Alckmin, né? o Rodrigo Maia, o Álvaro Dias, enfim, nenhum desses nomes tem expressão na pesquisa. Nenhum desses outros nomes são colocados no mesmo patamar em condição de disputa com o Lula. E mesmo os nomes à esquerda, mesmo que, né, sob simpatia do próprio Lula, tem poucas chances eleitorais, sejamos francos, né? Então a grande alternativa política é sim o nome do Lula, e é por isso que a classe dominante está tão empenhada em destruí-los, né? E aí, como é que está sendo feita essa destruição? Ela está sendo feita, por um lado, com o concurso dos golpistas, né? Nós não podemos esquecer, aqui no caso do Ceará, do papel que Eunício Oliveira, né, no Senado, na presidência do Congresso, desempenhou no sentido do afastamento da Dilma, e também não podemos esquecer o papel que esse Congresso desempenhou no sentido da classe trabalhadora. Massacrar, destruir a consolidação da lei do trabalho, a CLT, né, e aprofundar cada vez mais o golpe no sentido da entrega das riquezas nacionais. Rafael, você lembrou muito bem do papel do senador Eunício Oliveira, que representa o estado do Ceará no Senado. E tem também Tasso. Os dois cumpriram um papel igual. O Tasso e o Eunício trabalharam intensamente, dia e noite, o tempo todo, para concluírem o impeachment, ou seja, para impedir que a presidenta Dilma continuasse governando o país. Assim que conseguiram essa primeira parte do golpe, eles começaram a segunda parte, foi exatamente a retirada de direitos. O primeiro direito foi congelar os salários, aliás, os investimentos, os gastos públicos. Os investimentos, os gastos públicos, ou seja, os gastos do Brasil de saúde e com a educação, por um período de 20 anos, que vai prejudicar imensamente a classe mais pobre, que para estudar ela precisa do Estado. Sem o Estado ela não tem com que estudar, porque uma mensalidade de uma escola particular boa é 2 vezes maior o valor do salário mínimo. Verdade? É. Depois fizeram uma reforma trabalhista, retirando direito dos trabalhadores. E estão trabalhando também de forma muito cuidadosa para dar o golpe certo na hora certa, na reforma da Previdência, retirando o direito à aposentadoria, dificultando imensamente para que um trabalhador comum, desse trabalha no comércio, na indústria, seja lá onde for, se aposentar. Ora, meu caro Rafael, nós, tendo o direito de escolha, ainda estamos sujeitados a ter elementos desse tipo, malfazejo ao direito da classe trabalhadora, aos direitos da classe trabalhadora. Não é só um direito, são vários direitos. Imagine se a escolha para governar um país e para fazer lei não tivesse o povo também realizando um papel. Como seria, diga aí em poucas palavras, só para nós concluir esse ponto, que até repassamos um pouco do raciocínio inicial previa, como seria se não tivesse a democracia, se não tivesse o direito de votar? Como seria feita essa escolha? Poderia ser por uma loteria, por exemplo, pelo jogo do bicho? Me diga. Os empresários, a classe dominante, né, no caso do capitalismo, nós estamos falando dos empresários, né? Tem outros sistemas, há outras classes dominantes, mas de uma forma geral, existe uma predileção por formas aristocráticas, ou seja, em que um grupo de pequenos iluminados decide por todo mundo, né? Uma aristocracia, uma nobreza que seja, né? Que ali por uma relação divina ou que seja, né? Por alguma designação, né? São tidos lá como os experts para resolver todos os problemas humanos. Mas veja,
No caso do Tasso, porque tanto o Eunício quanto o Tasso são empresários. Né? Aliás, são dois grandes empresários do Brasil, não é do Ceará só, não. São empresários como, aliás, existe uma distorção na representação parlamentar de uma forma geral, em que os empresários são superdimensionados em relação à real composição da sociedade brasileira. Mas o fato é que, eles sendo empresários, né, o Tasso, não há muita ilusão, o Tasso, ele sabe que é um campo adversário. Né? Ele sabe, nós sabemos que o Tasso né, ele representa o oposto, né, daquilo que interessa aos trabalhadores, porque ele é um representante dos patrões, né? Ele é um patrão e representa os patrões. Agora o Eunício tem um flerte, né, com os setores progressistas, com a esquerda, fica se iludindo porque fez uma declaração que apoia o Lula, né, tal. É um jogo político, né, muito claro, né, é muito evidente os interesses de classe dele, né, mas existe uma coisa ilusória num segmento importante da esquerda que fica lá num romance com o Eunício, como se ele representasse algum nível de avanço. Você veja como é a questão, mas por que aqui no Ceará os representantes do governo dizem, mas por que o Eunício liberou dinheiro para o governo? Aliás, ele é senador de uma república ou do que é que ele é senador? Mas vamos assim, o dinheiro não é da república? Sim, mas vamos do ponto de vista o dinheiro da sentido república estrito, não pertence ao povo? Pertence, então, mas ele não é obrigado a liberar? Mas acontece o seguinte, o governo, como você mesmo lembrou, congelou os investimentos e os gastos por 20 anos. Né? O governador do Ceará, para conseguir liberar os recursos, vai tratar com o governo federal, né? Claro. Para receber o dinheiro que eles mesmos tomaram. E aí o Eunício aparece como sendo, né, o salvador da pátria, quando na verdade eles estão fazendo uma chantagem com o governo. Né? Então, quer dizer, o papel de um governo popular, de esquerda, né, deveria ser no outro sentido, né, de afrontar essa lógica, não de subordinar ela. Né? E exigir o dinheiro. Exato. Porque o dinheiro é da nação. O dinheiro não é do Eunício. É verdade. Agora, nós também, aqui o povo do Ceará, né, que aqui no Ceará nós temos que chamar a atenção do restante do Brasil, não podemos também, por outro lado, cair no engodo que é Ciro Gomes. E é preciso dizer isso com todas as palavras, que Ciro Gomes é um engodo. Né? Ele é uma farsa. Ciro Gomes não é proposta de esquerda. Né? Ele tenta ser uma representação, tenta se credenciar como um representante do capital. Né? O clã dos Ferreira Gomes sempre foi aliado aqui ao setor empresarial. Né? A sua história política, né, embora ela tenha feito, né, aliança, concessões com os partidos da esquerda, né, governa juntamente com aqui o governador do Ceará, com, né, a prefeitura de Fortaleza, que você acabou de mencionar, né, a situação, na verdade eles tentam ser uma representação de um segmento da burguesia, sim, da classe dominante. Né? Você, Rafael, esteve junto com a ditadura militar, porque ele foi deputado pelo partido da ditadura militar, na época era a ARENA, depois transformou-se em PDS. Depois, quando o Zé Sarney fez o plano cruzado, ele correu para dentro do PMDB, depois ele correu para o PPS. Não, PSDB primeiro. Ele foi ainda... PSDB, né? Foi PSDB, depois que até difícil a gente ir pela ordem. PSDB, depois correu para PPS, e depois PSB, e agora já está no PDT. Tendo passado pelo PROS. Ainda teve o PROS, o tempo foi tão curto que eu já tinha até apagado esse pequeno espaço. Um pouco mais de um ano, eu acho. E durante muito tempo de sua vida defendeu a ditadura. Aliás, a ditadura não, tirar essa palavra. Esteve do partido da ditadura, agora durante muito tempo defendeu as elites empresariais do país. Me lembro uma vez, numa greve aqui em Fortaleza, dos médicos, ele disse, médico é como sal, é barato e a gente encontra em qualquer esquina. Esculambou uma professora que estava lá no Parque do Cocó, fazendo a defesa com o pessoal lá do Parque do Cocó. Ele foi escolhido um dos piores deputados federais do Brasil. Isso pelo DIAP. E muitas ausências. Um número imenso de ausências.
E depois fizeram uma entrevista com ele, eu ouvi essa entrevista e ele disse: aquilo não vale nada, o Congresso Nacional é uma porcaria. Bom, mas ele não sabia que era porcaria, por que ele foi querer ser deputado federal? E agora, se ele sabe que o Congresso é uma porcaria, por que ele quer ser presidente se ele vai ter que ter uma relação com a porcaria? Então, quer dizer, queremos aqui afirmar, como você já afirmou, que esse rapaz, na verdade, é um grande oportunista político. Ele não contará comigo, não, de jeito nenhum. E, no caso de alguns românticos e infantis, que se diz de esquerda sem ser, esse plano B é uma estupidez. O PT, com a história que tem, com o trabalho que fez, e tendo um herói nacional, que tirou o povo da fome, que alavancou a economia brasileira e que hoje é reconhecido mundialmente. Então, se um partido nessas condições não tiver um nome para disputar essa eleição, juntamente com o povo que está inclusive defendendo Lula e defendendo seus direitos, está falido ao fracasso. Um partido que é incapaz de, num momento como esse, se abraçar com aventuras, em vez de um projeto de nação e com o apoio do seu povo lutar com um nome, pelo menos nesse primeiro momento, e deverá acontecer o primeiro dia. O Ibiapino aqui, ele lembrou bem, o Ibiapino aqui é meu colega, eu sou o Rafael Tomiama, para quem chegou depois, nós estamos aqui na nossa live semanal do Mídia Livre, aqui na Casa Vermelha, e é muito importante a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência, né? Você que está aí curtindo a nossa página, o nosso canal no YouTube, e também comentando e compartilhando, né? Mande aí para os seus conhecidos, mande para aquelas pessoas que você gosta muito, divulgue o nosso trabalho, mande também para aquele coxinha chato, né? Peça para ele assistir até o final, para ele prestigiar aqui a nossa transmissão, e faça raiva, né? Faça um pouquinho de raiva também, esses caras que eles são muito chatos. E nós aqui estamos conversando exatamente sobre o momento político, que já está aqui avançando bastante, já perto de concluir, mas queria dizer que é muito importante aqui a sua presença e o seu envolvimento nessa questão aqui, nesse debate político que nós estamos fazendo, que você pode também colaborar e levar adiante e divulgar mais o nosso trabalho e fortalecer o trabalho da Mídia Livre. Então, o Ibiapino lembrou bem aqui o aspecto histórico, né, de onde é que vem Ciro Gomes, o que ele significa, né? De certa forma, isso até virou um pouco de folclore, mas não tem nada de engraçado. Isso que está sendo lembrado não é um problema de que ele foi assim no passado e o que ele representa hoje, né? Quer dizer, existe uma coerência nessa trajetória, né? Quando o Ibiapino lembra que o clã Ferreira Gomes, não é só o Ciro, né, os irmãos, enfim, a família, transitou entre vários partidos, é porque não tem uma conformação ideológica, não tem uma preocupação com um projeto político de esquerda, é um projeto absolutamente pessoal, um projeto que não está associado com a questão do compromisso com o desenvolvimento nacional, com o modelo de distribuição de renda, de planificação, de organização da economia, focado no desenvolvimento. Quer dizer, é uma compreensão liberal, uma compreensão que no momento se alinha a Tasso, no outro momento se alinha, né, a qualquer um que se disponha a viabilizar esse projeto político. Né? Então, realmente, né, qual é a perspectiva, então, nós estamos falando, que aí fica batendo no Lula e tentando seduzir o eleitorado do Lula. Né? Diz que o Lula não é um prisioneiro político, né? Não aceita a compreensão de que a eleição sem Lula é fraude, acha que o encarceramento do Lula, né, se deu não por razões políticas, e sim né, pelas acusações que lhe são impostas, né, como se fossem verdadeiras, né, e quer se beneficiar, logicamente, dessa prisão arbitrária do Lula. Né. Então, um posicionamento
absolutamente tíbio em relação a essa arbitrariedade que revela inclusive a sua falta de compromisso com a democracia no país, né? Porque ele, Ciro, assim como o restante da burguesia, sabe que as condições para a disputa eleitoral, né, com o Lula no processo fica extremamente difícil para eles, do ponto de vista do resultado eleitoral. E por isso querem fazer tudo para tirar Lula da jogada. Mas o PT já disse, reafirmou na sua resolução partidária do Diretório Nacional, que se reuniu agora recentemente, no final de semana passado, afirmou que Lula é candidato de qualquer maneira. Lula será inscrito como candidato, vai concorrer à eleição, né, vai disputar, né, mesmo que preso. Vai ser, essa defesa é importante porque não é possível aceitar a prisão do Lula como uma coisa normal, né? Então essa disputa será feita, né, e o povo está sendo convidado a fazer o voto no 13, eleger não só Lula, mas eleger governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, alinhados com o Lula. Votar 13 de cima a baixo, um voto de protesto, um voto de indignação, um voto de revolta, em toda essa injustiça que está sendo praticada no nosso país. É isso que faz com que as elites percam o sono, né? É porque sabem que Lula vai governar com uma base de apoio muito mais forte. E isso vai dificultar as negociatas, vai fazer com que as negociações com os representantes da direita sejam descartadas e, portanto, ameaçam os seus privilégios, ameaçam os seus reais interesses, né? Então essa é a preocupação. Evidentemente que eleição pode dar ou pode não dar, mas mesmo que Lula não possa ser eleito ou não consiga se eleger, né, mesmo nessa hipótese, que parece difícil hoje pelo cenário que está colocado, você pode ter fortes bancadas que barrem o processo de destruição e desmonte que os golpistas estão fazendo. A derrota do golpismo no processo eleitoral, que é a grande preocupação, né, pode barrar a reforma da Previdência por sair, pode criar dificuldades para que as medidas de entreguismo do patrimônio nacional, né, tenham prosseguimento. E, dependendo do nível dessa representação, elas podem reverter as medidas golpistas, elas podem fazer uma nova constituinte, podem exigir a implementação de um novo pacto constitucional que faça com que o país avance ao fim e ao cabo, né? Então é isso que realmente tem preocupado as elites do país. O Ceará, na minha opinião, tem que se mobilizar para ter um nome a senador do PT no nosso estado. O papel desses dois ridículos, esses dois golpistas, esses dois capitalistas, empresários exploradores, foi um papel muito danoso à classe trabalhadora e ao nosso estado. E se eles conseguirem fazer a reforma da Previdência, se eles, que eu digo, é a direita, com o apoio deles dois, que eles estão trabalhando, o ministro inclusive relatou, a perda é muito grande. E aqui já marchando para a nossa conclusão, e contando nela também com seu apoio aí para fazer as curtidas e para fazer também os comentários, nós vamos abordar de forma rápida também um papel que tem cumprido a burguesia ao longo da história de apagar as referências políticas e intelectuais no Brasil. Em Tiradentes foi o nome consagrado da libertação do Brasil, do domínio de Portugal, e nós estamos no mês de abril. No dia 21 de abril de 1792, o Tiradentes foi preso. Aliás, foi enforcado, foi morto, havia sido preso antes.
O Tiradentes formou um grupo chamado Inconfidência Mineira para fazer um levante no dia da cobrança dos impostos, parte da coroa portuguesa. Um delator desavergonhado, chamado Joaquim Silvério dos Reis, foi lá no governo de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, e disse: olha, tem um grupo aí para fazer um levante contra vocês da elite. E eu estou aqui avisando como delator. E ele era do grupo, o delator, um traidor. E o Tiradentes, como homem, disse, como homem honrado, disse: eu sou o líder do grupo. E foi então condenado, seu corpo foi cortado, colocado em estaca, pregado na beira das estradas para poder todo mundo ter medo de enfrentar a coroa portuguesa. Esse herói brasileiro é apagado. A vagabunda da Rede Globo, que faz lá o maior sucesso com a não sei o que bunduda, não sei o que popozuda, não sei o que peituda, não sei o que melancia, não sei o que maçãzuda, esquece completamente um herói nacional. O Darcy Ribeiro, esquecido. O Leonel Brizola, perseguido pela Globo, inclusive. O Zumbi dos Palmares, se não fosse a negrada, nem se ouvia falar em Zumbi dos Palmares. O Dragão do Mar, o Gigante do Ceará, esquecido pela grande imprensa. O Leonardo Boff, não, o Paulo Freire. E o Lula está sendo lixado da história, do papel que ele cumpriu ao longo de 20 anos, de muitos anos defendendo esse país. Então, já para encerrarmos, a sua reflexão política, acadêmica, o seu pensamento sobre este mal absoluto da burguesia brasileira, da classe dominante brasileira, em relação a apagar as referências e divulgar com muita ênfase as nulidades, como por exemplo o jogador de futebol, mulheres que eles encontram no lupanar e transformam em heroínas. O que significa isso? Eu acho que, Ibiapino, você lembra uma questão importante que nós não tínhamos falado ainda, que a gente sempre vem colocando nessa discussão sobre a democratização das comunicações, que é a manipulação da grande imprensa, a manipulação da mídia empresarial, dos veículos, né, de comunicação que pertencem, na verdade, a essa elite dominante, e, portanto, fazem um discurso patronal, né? Esse discurso, ou seja, a classe dominante, ela domina não é só porque ela tem o domínio econômico, mas ela tem o domínio, inclusive, do ponto de vista ideológico, né? Do ponto de vista do que leva as pessoas à alienação, né? Então, isso tudo é parte de uma construção. Essa mídia manipuladora, ela é parte do golpe e ela age conforme os interesses da grande burguesia. Então isso está muito claro. Eu acho que nós aqui, com a mídia livre, tentamos cumprir esse papel da mídia alternativa, tentamos levar adiante essa necessidade da gente alterar a correlação de forças, né? Um terreno que é muito difícil, por isso que é importante o papel do internauta, o papel do povo, no sentido de divulgar as informações. Agora, eu penso que para a gente encerrar aqui o nosso programa, seria importante a gente não deixar de registrar a necessidade de a gente atuar mobilizado, a gente atuar de uma forma ligada à construção dos movimentos. E essa questão do esforço contínuo da classe dominante brasileira
impedir que a nação tenha referências intelectuais como Paulo Freire, referências políticas como o Leonel Brizola, o Lula, por exemplo, entre outros. Isso é parte do jogo da manipulação da mídia, né? Então, já que você está perguntando... Assim... Mas eu acho até, Rafael, não é só manipulação. Eu acho que é um trabalho ideológico, científico, para, em vez de você, o jovem, da criança, do trabalhador, ele olhar para um líder político ou para um intelectual brasileiro, como o Paulo Freire, que discute os fundamentos, tanto o Paulo Freire como o Darcy Ribeiro, a formação do povo brasileiro. Isso é estudado nas academias, né? A formação da nação, o perfil da nação. Né? Ela faz esse estudo, e daí, a partir desse estudo, se discute a democracia, o humanismo, o direito humano, né? O papel da sociedade, a relação, mesmo que tenha classes sociais, porque o Brasil é capitalista, formado de classes sociais. A elite é a classe A, é a primeira classe, os trabalhadores é a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima classe. Então não há um papel dirigido da burguesia, do pensamento ideológico burguês, no sentido de destruir essas referências. Por exemplo, o Dragão do Mar cearense se rebelou contra a escravidão e enfrentou inclusive a burguesia, né, da época, apaga da história para não servir de referência para o jovem. Aí o jovem vai adorar o jogador de futebol, ser insignificante do ponto de vista político, na maioria, porque tem alguns que também raciocinam e tal. Mas são seres capitalistas, consumistas, que ganham muito dinheiro, que não tem amor nem a camisa do time dele, nada. É apenas um ser transitório que ganha muito dinheiro em determinado tempo. Ou então uma dessas vadias da burguesia, que a natureza deu a bunda grande para ela, então a burguesia usa isso. Aí os meios de comunicação fazem essa intermediação para mostrar que é uma heroína, que é uma gigante da nação. E aí as pessoas são manipuladas. É claro que eu entendo quando você diz, a imprensa é quem faz esse trabalho, né, o acabamento final. Mas não há uma ideia ideológica. Eu penso que sim, Biapino. Voltando ao raciocínio que eu ia dizendo, né? Existem várias formas como a mídia, utilizando o show business, né, que se trata, né, os negócios do show, né, que envolve produtos, né, de consumo, que são, enfim, as músicas, o esporte, né, que seja, né, ela faz isso, né, ela desconstrói, né, os mitos, os valores, e ela constrói referências que são, na verdade, produtos de consumo, que duram durante um certo tempo, depois as pessoas se esquecem e já são outros produtos que são oferecidos para consumir, são produtos, né? Então, essa mercantilização, inclusive das vidas das pessoas, das referências, tem a ver com isso. Agora, isso não está fora, a mídia é um aparelho ideológico do Estado, é um aparelho ideológico da burguesia, da classe dominante, né? Como tem outros aparelhos, né? E essa dominação ela se dá de várias formas, mostrando algumas coisas e escondendo outras, né? Na medida em que, por exemplo, o nome das repartições públicas, das escolas, dos tribunais, das ruas, são nomes de generais da ditadura militar, né? Então isso é uma forma de você reforçar nomes, na verdade, de opressores, né? Apagar o sentido histórico da coisa, e os verdadeiros heróis, que foram aqueles que lutaram pela democracia, que deram suas vidas, né? Estão completamente esquecidos. Daí que há movimentos, inclusive, para retomar essa memória, né, sobre essa necessidade histórica de recompor, inclusive, a verdade, já que esses mitos, né, nunca foram sequer punidos, julgados e punidos pelos crimes os crimes que cometeram, inclusive crimes
do ponto de vista mundial, né? Do ponto de vista do que são os direitos universais, né? Agora, existem também outras formas de manipulação que aí a mídia é o principal veículo, não só, né? Existem outros meios, mas vamos dizer assim, que envolve a coisa do apagamento, né? Você ignora, até a escolha das notícias já é uma forma, já é um enfoque, né? Qual é o enfoque da mídia burguesa? Ela vai buscar um enfoque, né, que favoreça ela, e também da criminalização das lutas sociais, né? Então, não pode dizer que a gente não tem como dizer que a imprensa, que a Rede Globo, a Bandeirantes, enfim, as grandes emissoras não cubram as greves, elas cobrem as greves, né? Elas destinam um tempo muito maior para falar de coisas irrelevantes, né, e poucos segundos para falar da greve. E quando fala de uma greve, ela vai buscar sempre o aspecto negativo, vai sempre criminalizar o movimento. Ela vai mostrar que uma greve prejudicou, né, o trabalhador assim, assado, né, uma reportagem muito rápida mostrando como as pessoas, né, sofreram por causa da greve que está sendo feita, né. Ela nunca aborda a questão, pelo menos um equilíbrio na abordagem. E né? as pessoas dizem assim, mesmo. A mídia tem razão, a greve atrapalhou a cidade. Atrapalhou. Agora, ninguém nunca disse o quanto o trabalhador e os trabalhadores daquela cidade sofreram a vida toda para produzir riquezas alheias, não é isso? Pois é claro que a greve é uma questão extrema, né? Mas enfim, isso é um caso apenas que eu citei, mas há muitos outros, né? E se o patrão tivesse negociado, não teria tido a greve. Mas o culpado pela greve é sempre o trabalhador. E quem foi que não negociou? As reivindicações do trabalhador. Isso então, portanto, essa questão da neutralidade, da imparcialidade, é só uma ilusão que a mídia vende para poder, na verdade, empurrar os seus conteúdos de classe. Agora, exatamente por isso que eu estava dizendo que é importante que os trabalhadores se organizem, né? Então, o dia 1º de maio, que está chegando, ele não é o dia do trabalhador ficar em casa, não é um feriado, é um dia de luta, é um dia do povo ir para a rua, se manifestar, levar à frente suas reivindicações específicas e suas reivindicações gerais. Aqui no Ceará, em Fortaleza, nós vamos ter pela manhã o lançamento do Congresso do Povo, né? E à tarde um ato político, uma caminhada, né, do dia 1º de maio, o dia do trabalhador e da trabalhadora, né? Nós vamos estar lá no Poliesportivo da Parangaba, né, aqui em Fortaleza, e nós convidamos já você, trabalhador, trabalhadora, a vir com sua família, né, trazer os seus vizinhos, né, vem em caravanas, reforçar a luta do povo por direitos, por democracia, contra o arroz salarial e pela liberdade do Lula. Nós temos o direito de ver Lula concorrendo e sendo eleito presidente da República. E nós contamos com o apoio de cada um e cada uma, né? Eu aqui, Rafael Tomiano, Antônio Biapino, fazendo sempre o nosso programa Mídia Livre. Muito obrigado pela participação de vocês. Continuem com a gente. A Mídia Livre cumpre mais um papel importante nessa luta de trazer aqui à luz do debate temas de bastante relevância para a sociedade brasileira. Nós esperamos que a sociedade brasileira siga crescendo do ponto de vista cultural, do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da construção da liberdade. Em Cuba aconteceu uma importante eleição que acontece a cada 2 anos e foi eleito então o Congresso Nacional do Poder Popular e eleito também o presidente de Cuba, que é o Miguel Díaz-Canel, e já afirma que seguirá lutando contra o bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba, contra todo tipo de opressão, contra a base militar ilegal dos Estados Unidos no território cubano. E nós do movimento social apoiamos essa grande batalha contra o bloqueio econômico. E aqui agradecemos a você, amigo internauta, nessa live, acontecendo no mês de abril ainda, no mês em que Tiradentes foi assassinado. A mídia burguesa esconde o nome de Tiradentes, mas o povo brasileiro reconhece da importância nas circunstâncias que aconteceram, toda aquela violência e também nos limites dele, porque ele é o homem da sua época. Nós precisamos resgatar isso, os professores precisam resgatar essa parte importante da história do Brasil. Obrigado, amigo.
Obrigado, amiga, pela extraordinária audiência que a gente vem conquistando. E nós sabemos que isso aí faz parte do grande esforço do Mídia Livre, que tem aqui um baluarte no comando e alguns colaboradores singelos, como, por exemplo, eu, Antônio Biapino, Rafael Tomiyama, que não é tão singelo. Agradecer a todos que faz parte, a todas. Vocês sabem que tem o Marlon, que tem a Leda, que tem a advogada Marti e outras pessoas que colaboram. Obrigado, gente, obrigado. Nós estamos cumprindo a meta antes do tempo, graças a vocês. Obrigado, Casa Vermelha. Até a próxima. Tchau. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.